Olá, amados, que bom estar aqui com você novamente. É tão bom esse período em que nós podemos analisar, tratar da palavra de Deus, nos instruindo, nos orientando para uma vida boa, perfeita e agradável, que é o desejo de nosso Pai Celestial. Você deve ter estranhado o título deste vídeo. Você foi constituído pai de numerosas nações. Na verdade, Abraão foi constituído pai de numerosas nações. Mas venha comigo nas Sagradas Escrituras, abra comigo Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, observe uma coisa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, que somos nós, que não éramos judeus e recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, estamos agora em Cristo, ao servi-lo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos ler ainda o último versículo deste capítulo 3 de Gálatas, versículo 29, que diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que aqui está escrito é que, quando nós recebemos a Jesus como Salvador e Senhor, Ele que morreu na cruz por nós, Ele pagou pelos nossos pecados e nos resgatou da maldição da lei, e Ele se fez maldição no nosso lugar, com o objetivo de nos introduzir na descendência de Abraão. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Nos introduzir na descendência de Abraão, na descendência que mantém a aliança de Abraão, e receber as mesmas bênçãos que Abraão recebeu. Então eu quero com você vir aqui para o livro de Gênesis, que fala de bênçãos que Abraão recebeu, e eu quero me fixar principalmente nesta bênção que foi dada a Abraão, de ser pai de multidões. Veja Gênesis 17. Versículo 2 diz: Deus fala com Abraão e diz: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Agora veja o versículo 7 aqui adiante que diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, aliança para sempre. O que aqui está nos dizendo? Que esta bênção que foi dada a Abraão, serás pai de numerosas nações, foi um concerto, uma aliança feita entre Deus e Abraão e a descendência de Abraão, que nos inclui. Então, você também, meu irmão, que decidiu viver para Deus e não para você mesmo, e recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, você foi constituído por pai de numerosas nações. Você foi constituído. E você vê no capítulo 60 do livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 60, em um determinado versículo que nós vamos aqui ver, Deus fala sobre esta questão de Ele cumprir isso na nossa vida. Observe,
No capítulo 60, versículo 1, Deus fala pela boca de Isaías: dispõe-te, resplandece. Ele está falando aqui, conforme os dois últimos versículos do capítulo 59, aqui Deus está dizendo: dispõe-te a viver o Evangelho e a pregar o Evangelho, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, vem a sabedoria de Deus a você, e a glória do Senhor nasce sobre ti, e as bênçãos começam a chover na sua vida. E a partir daí passam a descrever as bênçãos. E já no final, nos versículos 21 e 22, veja o que diz: todos os do teu povo serão justos, de todo aquele que se dispor a viver e a pregar o Evangelho, vai conquistar povo. Todos, e não apenas aquele que é chamado de pastor, que é chamado de bispo ou chamado de apóstolo, não. Aqui é para todo cristão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, menor dentre nós, da nossa igreja, virá a ser 1000. E o mínimo, que é esse 1000, será uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isto prontamente. No decurso de toda a história, isso não se viu acontecer. Não se viu ocorrer isso. Mas hoje em dia, essas condições, por isso que o Senhor diz: a seu tempo eu farei isso prontamente. E o tempo é hoje. O sistema de igreja distribuída em células, igreja distribuída em grupos de discípulos, permite esse tipo de crescimento. E por isso você pode ver que desde que as igrejas em células começaram, o crescimento das igrejas evangélicas explodiram no mundo inteiro. A santificação das vidas nas igrejas em células, nas igrejas em grupos de discípulos, veio a santificação, veio acontecer cada vez mais os irmãos buscando a Deus em oração, no estudo da palavra e santificando suas vidas. E com isso, a pessoa ganha uma célula, um grupo de discípulos, e daí a pouco multiplica esse grupo de discípulos, e quando você vê, aquele grupo de discípulos já chegou a 1000 salvos. Aí a pessoa chegou a uma nação espiritual. Uma nação espiritual é composta pelo menos de 1000 salvos. Você começa com seu grupo de discípulos, ali você tem sua família espiritual. E essa sua família espiritual vai crescendo. Ao atingir 1000 salvos, que não serão ganhos exclusivamente por você. Você ganha um grupo, 12, que cada um ganha mais 12 e assim por diante. E então, quando chegar a 1000, você alcançou uma nação espiritual e você ganha no mundo espiritual o status de rei. Ganha o status de rei no mundo espiritual. E na verdade, ao receber a Jesus como Salvador e Senhor, esse reinado já lhe é dado no mundo espiritual. Mas ele precisa vir para as nossas circunstâncias terrenas. E quando você alcança os 1000, então começa a vir para as suas circunstâncias terrenas esse reinado. E a primeira coisa que vem é que você é livrado da pobreza. Porque quando você alcança 1000, pobreza some da sua vida. Então veja a importância desta promessa que foi feita a Abraão e a nós. Por pai de numerosas nações te constituir. Isto é para mim, é para você, meu irmão.
que me ouve, nós que somos descendência de Abraão. É para nós. O menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Porém, o Senhor só vai dar isso primeiro para quem quer. E Deus não enfia em nós goela abaixo as suas bênçãos. Ele nos ensinou, não atirem as vossas pérolas aos porcos. Então ele não enfia, é só para quem quer. Para quem realmente quer de todo o coração. O nome de Abraão era Abrão. Abrão significa pai exaltado. Ele queria ser pai de qualquer maneira e a mulher dele era estéril. E ele queria ser pai de qualquer maneira. E então, por conta disso, Deus lhe prometeu. Prometeu que ele seria pai de numerosas nações. E ele queria, então, a semente dessas numerosas nações. E essa promessa foi feita a Abrão ainda com 75 anos. Aos 100 anos, Abrão veio a ter um filho. Mas no decurso desse período, Deus, ali no capítulo 17 de Gênesis, Deus trocou o nome dele de Abrão, pai exaltado, para Abraão, que significa pai de multidões. Ele queria ser pai de qualquer maneira, então Deus o fez pai de multidões. E esse era o grande sonho da vida de Abraão. Então, irmão, você terá uma nação espiritual, se esse é o seu grande sonho na vida. Se é isso que você quer acima de tudo. Eu farei brevemente um outro vídeo mostrando a importância de se ter uma nação espiritual. Por que é importante isso? Então, você foi constituído pai. Lembre-se, nós não fomos constituídos líderes, nem tampouco reis. Nós fomos constituídos pais. Isso envolve o reinado, isso envolve a liderança, envolve a condução do povo, a orientação do povo, a proteção do povo por nosso ministério de cobertura espiritual, abençoar o povo por meio de nosso ministério intercessório, por meio de nosso ministério sacerdotal. Então, nós fomos constituídos pai. E Deus só vai dar uma nação espiritual para você se você tiver um coração de pai. Quando você quer ter um grande povo só para dizer que você alcançou um grande povo, Deus não vai te dar um povo para alimentar a sua carne. Quando você quer ter um grande povo só pensando nos benefícios que o grande povo te trará, Deus não vai te dar esse grande povo. Deus vai dar um grande povo para você quando Ele enxergar em você um coração de pai para com os filhos dele que Ele quer colocar embaixo de você. Então, quando Ele vir você com esse coração de pai, então Ele fará de você pai de numerosas nações. E aí virá povo de todos os lados. Pessoas que você jamais conheceu e que também não conheciam você, mas virão a você por causa da promessa de Deus, e Deus não pode falhar. Ele não pode mentir. Agora, como decurso da nação espiritual, ou das numerosas nações, é que virá a vida abundante, o domínio sobre as circunstâncias. Todo aquele que alcança grande nação espiritual, ele vai pouco a pouco crescendo no domínio das circunstâncias e chega o momento de dominar todas as suas circunstâncias.
Então, amado irmão, eu sei que muitas vezes pessoas são acusadas por aí. Olha aqui o que diz o Salmo 60, no versículo 5. Uma das bênçãos que vem para aquele que vive o Evangelho e prega o Evangelho como prioridade de vida e ganha nação. Diz o versículo 5 de Isaías 60. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti. Está falando de povo. Mar está falando de povo, é um símbolo de povo. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações, dessas nações espirituais constituídas por você, virão a ter contigo. Naturalmente, que é para você custear a obra de Deus, mas você e sua família são parte da obra de Deus. Hoje, muitas pessoas acusam homens de Deus, como o apóstolo Valdemiro Santiago, como o pastor Silas Malafaia, como o missionário R.R. Soares. Esses homens enriqueceram. Mas é promessa de Deus. Deus disse que haveria de ser assim. E, na verdade, não é só para eles, essa promessa é para todos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que Jesus se fez pobre para aqueles que são dele se tornassem ricos. Ou seja, ele trocou a riqueza dele, deu para nós, e apanhou a nossa pobreza e as nossas dificuldades financeiras. Então, na hora que somos abençoados, então o próprio povo de Deus critica, porque não conhece a palavra de Deus, não conhece as gloriosas promessas de Deus para a nossa vida. Então, amados irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor como pais de numerosas nações. Isto é para mim, isto é para você. Não negligencie esta chamada, porque é desta chamada que depende a você a vida abundante. Tenha um coração de pai, um coração amoroso, como do Pai Celestial. Por isso ele derramou sobre nós o seu amor, para nós amarmos com o amor dele, e então as pessoas virão a você. As pessoas virão a você, e com elas você constituirá nações espirituais que trarão a você as riquezas das nações. Que o Espírito Santo de Deus possa ter aberto sua mente, seu espírito, para compreender e acatar esta verdade. Em nome de Jesus, eu te abençoo com uma grande nação espiritual e as bênçãos abundantes do Pai Celestial. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.